Olá, meu nome é Arthur Henrique, curso Engenharia Eletrônica no Campus Toledo. Eu e minha dupla, o Pedro Eugênio, a gente no projeto de Eletrônica Analógica do segundo semestre de 2022, a gente fez um projeto de um alarme e agora eu vou mostrar um pouco do circuito, como que ele foi projetado. Aqui na parte, nessa parte aqui, a gente tem a nossa retificação de onda. Aqui a gente sai da rua, da Copel, a energia da Copel de 127 volts, e com a nossa ponte de diodo, a gente retifica a nossa onda para que ela fique contínua e não alternada. Com isso, com a ponte de diodo e com os filtros que o capacitor tem uma função de filtrar essa onda, para que ela fique cada vez mais contínua. A princípio, a gente tinha usado um regulador de tensão de 12 volts, que no lugar e depois no lugar desse diodo, a gente colocou em paralelo um resistor com diodo Zener. Porém, a pedido do professor, a gente acabou colocando um 7809, que regula em 9 volts, e com um diodo que tem uma queda de tensão de 0,7. E que temos, com a margem de erro, a gente tem aproximadamente os 8 volts da nossa bateria, né? Bom, nessa nossa outra parte aqui do circuito, a gente tem nosso gerador de função, que está simulando o nosso microfone, onde o nosso relé ele vai atracar com 6 volts de pico. E a gente comentando o som lá dentro, a princípio, a gente teve problemas em alta frequência, porque o nosso relé não estava atracando e a gente não estava sabendo encontrar qual que seria o problema. Com isso, a gente solucionou colocando um diodo para dar uma retificada na nossa onda e um seguidor de tensão, um amp open buffer. Com isso, a gente parou de ter problema de frequência, porque nosso circuito aparentemente só funcionava até 100, 120 Hz. Aí, depois que a gente fez essa mudança, está funcionando acima de 3000, como o professor pediu. Aqui na nossa parte, a gente tem os nossos 8 diodos em série. Esses diodos, a gente calculou a quantidade deles pensando em 4 LEDs. A gente fez que para que se cada diodo tem uma queda de 0,7, 4 LEDs, 4 dividido por 0,7, a gente vai ter 8 diodos. Então depois a gente só colocou eles nessa ordem aqui. Opa, calma aí. A gente só colocou eles. Pera aí. A gente só colocou eles nessa ordem aqui, com base na queda de tensão que a gente teria em cada LED. No caso, a nossa primeira queda aqui, para o nosso primeiro transistor, para o nosso primeiro LED, é de 2,8 volts. Então, o nosso primeiro LED só vai ativar com 2,8. Se a gente tiver esses nossos 6 volts, aqui só vai ter os nossos 2,8. Depois, o nosso próximo diodo, o LED só vai acender com 3,5 volts. O nosso terceiro com 4,2 e o nosso quarto com 6 volts, fazendo a soma dessas quedas. Aqui em cima dos nossos LEDs, a gente tem resistores de 150 ohms. Como que a gente chegou nesse valor? A gente, com base em lei de Ohm, a gente pesquisou na internet que a corrente da base, primeiro a corrente da base de um transistor tem que ser 10 vezes menor e que a corrente de um LED para ele funcionar é de 20 mA. Então, com isso, a gente sabia também que um diodo pode ter uma queda de um LED pode ter uma queda de 2 volts. Então, com lei de Ohm, a gente chega no valor de 150, que acaba também fazendo que o nosso circuito, nosso projeto fique com um valor bem baixo. E aí, com isso, a gente garante, colocando resistores de 150 também lá na base do nosso transistor, que, que essa corrente da base vai ser 10 vezes menor para que funcione, né? Nessa última parte do nosso projeto, a gente... A princípio a gente tinha colocado esse nosso primeiro transistor, esse último transistor aqui, ele já direto ligado na base do nosso outro transistor. Só que a gente estava tendo problema porque não estava tendo corrente suficiente para que mandasse para que chaveasse esse nosso transistor e mandasse um pulso para o nosso tiristor, né? Com isso, a gente fez um comparador, um amp comparador, que o positivo dele, o não inversor, tá ligado na base do nosso transistor, e o nosso inversor está ligado com um diodo e um resistor em série, para que tenha essa comparação de 0,7. E quando chega numa corrente necessária, ele manda direto para o nosso transistor, que chaveia para o nosso tiristor.
Quando esse tiristor chaveia, ele atraca o relé instantaneamente, então ele já funciona perfeitamente. Mas por que que a gente colocou esse tiristor? Porque se o transistor estivesse ligado direto no relé, o relé funciona muito mal em alta frequência. Então não estava tendo tempo quando a corrente chegava para atracar nesse relé nosso. Bom, logo depois do relé funcionando, aqui a gente tem um diodo de roda livre, é, tem o nosso buzzer. Esse último resistor, esses 150 ohms, a gente só colocou ele porque no nosso projeto real o nosso buzzer estava fazendo muito barulho. Então ele só foi uma forma de dar uma amenizada no barulho. Bom, falando um pouco mais sobre o transistor, ele é um diodo que ele só conduz com um pulso que é gerado no gateway dele. Então, nesse caso aqui, a gente tem o nosso anodo, ele ligado aqui no nosso negativo do nosso relé. Então, a diferença de potencial ela é muito maior que 0,7. Então, esse diodo está sempre em condução quando a gente manda esse pulso. Caso não tivesse esse pulso, ele não entra em condução, ele não manda para terra. Bom, então esse é meu trabalho, meu e do Pedro, da equipe 12, do segundo semestre da Analógica 1.